Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meu irmão, minha irmã, domingo, segundo do tempo comum. Estamos aqui mais uma vez para refletirmos sobre a Palavra de Deus, a liturgia deste domingo, da Santa Palavra, das Sagradas Escrituras, nos mostra então o chamado de Deus em nossa vida, na vida daqueles que Ele escolheu para servi-lo. Então vamos fazer a nossa oração para começarmos meditando e já convido você a compartilhar, dar o seu like, a que ainda não é inscrito se inscrever e assim ficarmos juntos para sempre refletirmos sobre a palavra de Deus e também propagarmos este evangelho em comunidade e agora comunidade das redes sociais, da internet aqui no YouTube. Vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai clemente as súplicas do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E assim continuemos escutando a palavra de Deus. Primeira leitura hoje, retirada do livro do Samuel. Vamos ler. Naqueles dias, Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel, ele respondeu: Aqui, estou aqui. E correu para junto de Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Ele respondeu: Eu não te chamei, volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Ele respondeu: Não te chamei, meu filho, volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. O Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel: Volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala, que teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e o chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Fala, que teu servo escuta. Samuel crescia, e o Senhor estava com ele, e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Minha irmã, meu irmão, aqui é o chamado de Samuel, o profeta, então, que desde jovem estava servindo ao Senhor. Ele é o filho daquela Ana, a esposa de Finéias, que era estéril e rezou ao Senhor para que o Senhor assim concedesse a graça de ela ser mãe. Então o Senhor concedeu a graça daquela mulher ser mãe, que é aquela que era estéril, e então assim aconteceu o milagre e este menino foi consagrado ao Senhor porque era promessa dela. Então se unir, assim, era a promessa dela entregar o menino ao templo. Eu falei que o nome errado do esposo de Ana, na verdade, o nome do esposo dela é Eucana. Então, Eucana é o pai de Samuel, junto com Ana. E Samuel é este servo do Senhor. Samuel é aquele que Deus deu, porque o nome dele, Samuel, significa então eu pedi ao Senhor. É o que nos diz também o próprio livro de Samuel, no capítulo 1, versículo 20. Então, o chamado de Deus acontece de modo inesperado. E ainda quando criança, o menino foi chamado por Deus. Quando criança, ele foi chamado a servir. E ele ainda não entendia a palavra do Senhor, ele ainda não podia ter o discernimento necessário para saber que era Deus. Mas Eli, aquele que foi o seu instrutor, o sacerdote, aquele que ensinou o menino a servir a Deus, é aquele que vai ensinar também a responder ao chamado.
Que bom que seja assim em nossa vida também, e muita gente também teve essa experiência de outras pessoas ensinarem o caminho de Deus. Eu tive minhas catequistas, minha mãe, minha família, que pôde, nas suas limitações, me ensinar os caminhos de Deus para que eu pudesse ouvir o chamado de Deus por mim mesmo. Às vezes a gente vai servindo as pessoas, como o próprio Samuel foi servindo, assim, ou foi ver com Eli, se era Eli que o estava chamando, mas na verdade era o Senhor. E essa pessoa, o Eli, ajudou a Samuel a fazer o discernimento. Então nós também podemos ajudar as outras pessoas a fazer o próprio discernimento, para que assim cada pessoa tenha a sua experiência com Deus. Vamos nos fazer servos também e dizer ao Senhor como Samuel: aqui estou, Senhor. Nos faz recordar Maria, que disse: eis aqui a serva do Senhor. O eis aqui é muito constante naqueles que são os servos de Deus na Sagrada Escritura. E você e eu, nós respondemos ao Senhor diante do chamado da nossa vida, diante do que nós somos chamados a testemunhar, a viver, a amar, a fazer o bem, a respeitar as leis dos homens, mas acima de tudo a cumprir a lei de Deus. Nós somos estes homens e mulheres que estamos à disposição do Senhor para que sempre respondamos no amor, na sinceridade, para com o chamado de Deus em nossa vida. Nós somos assim chamados por Deus para fazermos a sua vontade. Tomara que assim o sejamos, para que nós todos tenhamos a graça da perseverança na fé. Vamos escutar agora o salmo de hoje. Olha que beleza de salmo para este dia. O salmo de hoje nos ajuda a rezar. E o refrão diz: eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Esperando, esperei no Senhor, e inclinando-se, ouviu meu clamor. Canto novo, ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Sacrifício e oblação não quiseste, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E aí o refrão diz: eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. E então eu vos disse, eis que venho, sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fecheis os meus lábios. Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Aqui está o salmo que diz: faço a vossa vontade com prazer, com alegria. Este salmo, então, é a resposta da primeira leitura que nós ouvimos, o chamado de Samuel. E Samuel, assim, serviu ao Senhor de boa vontade, assim como nós devemos servir e como, principalmente, Jesus Cristo serviu. Esse salmo também é um salmo, podemos dizer assim, messiânico, um salmo que o Messias diz, o ungido de Deus diz: com prazer eu faço a vossa vontade. Na verdade, todo servo bom de Deus. Claro que muitas vezes nós, nas obrigações que temos, assim, no peso ou no cansaço, ou na preguiça do dia a dia, nós não temos muito prazer a fazer sempre a vontade do Senhor. Podemos cair nessa tentação, mas o cristão é chamado sempre a fazer com prazer a vontade de Deus. Porque se nós estamos na igreja, se nós estamos vivendo enquanto cristãos, aprendendo da palavra dele e não temos prazer em viver a palavra de Deus, nós então não somos bons filhos de Deus. Porque o bom filho, sabendo que seu pai é bom e tudo que esse pai faz é para a salvação e para o bem deste filho, nós só podemos fazer as coisas com prazer, com alegria. Vamos agora para a segunda leitura de hoje, retirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, e diz assim: irmãos, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. E Deus, que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Porventura ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Quem adere ao Senhor torna-se com ele um só espírito. Fugir da imoralidade em geral. Qualquer pecado que uma pessoa venha a cometer fica fora do seu corpo. Mas o fornicador peca contra o seu próprio corpo. Não ignoreis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós e que vos é dado por Deus. E vos é dado por Deus? E, portanto, ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos? De fato,
Fostes comprados e por preço muito alto. Então glorificai o Senhor com o vosso corpo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, irmão e irmã, que palavra de São Paulo hoje para a Santa Missa, da carta de São Paulo, né, aos Coríntios, capítulo 6, versículo 13c, depois pula até o 15a e depois vai do 17 ao 20. Então não sabemos que o nosso corpo é para o Senhor e não para a imoralidade, né? Essa questão que ele coloca diante de nós. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, o nosso corpo é entregue ao Senhor desde o dia do nosso batismo. E ele no final da leitura vai dizer assim, portanto ignorais que não pertenceis a vós mesmos, ou seja, nós não nos pertencemos mais porque fomos consagrados ao Senhor. Isto especialmente para nós batizados cristãos e especialmente entre nós cristãos que temos consciência disso e que queremos viver essa consagração radical, vivendo a palavra, participando da igreja, vivendo a experiência de grupos, a experiência de momentos de oração, experiência de aprendizado, de catequese, essa experiência de proximidade para com o Senhor mediante a relação com os irmãos e as irmãs da igreja. Então nós sempre temos que ter essa consciência que o nosso corpo é consagrado ao Senhor. E olha o último versículo que diz, de fato, fostes comprados e por preço muito alto. Sabemos qual é o preço que nós somos comprados. É o preço do nosso Senhor Jesus Cristo. O Verbo, a palavra de Deus, foi o preço da cruz. Nosso Senhor, de braços abertos, morreu para nos libertar dos pecados, mas acima de tudo ele viveu, morreu e ressuscitou. É a vida completa de Jesus. O preço da nossa vida é a vida de Jesus. A vida vivida dele desde a concepção, a sua vida missionária, a sua morte e a sua ressurreição e, portanto, a sua vida gloriosa também foi paga. Tudo o que é de Jesus Cristo é, portanto, de Deus e foi Jesus Cristo que se entregou ao Pai por nós. Então, o preço é o próprio Cristo. Então, nós que temos consciência disso, devemos viver uma vida não mais de imoralidade, fugindo, como diz o próprio Paulo, né? Saindo de toda pecaminosidade, sabendo que nenhum pecado fica em nosso corpo, é estar fora do corpo, digamos assim. Mas aí ele fala, mas o fornicador peca contra o seu próprio corpo. O fornicador é aquele que se joga aos prazeres, que vive uma vida desregrada, que vive uma vida cometendo o adultério, cometendo a fornicação, né? Sem uma proximidade com quem ama. Porque a pessoa que ama a outra, né? O homem ama a mulher, a esposa ama seu marido, o marido ama sua esposa, o seu namorado, a namorada e assim vice-versa, não vive uma relação de desordem, vive uma ordem natural que é para criar os frutos daquele amor que são os filhos quando se casam e assim têm suas relações. Então não devemos viver a imoralidade e o pecado, devemos nos afastar. Deus sempre nos abençoa de toda forma quando nós buscamos essa bênção, seja como indivíduo, seja como pessoas que vivem umas com as outras, mas a bênção é para que nós tenhamos a capacidade de nos converter. Nós abramos o nosso coração para a conversão. Não adianta receber uma bênção sem abrir espaço para a conversão. Ao contrário, a bênção de Deus, que é agora em nossa vida, é para nos levar a esta graça de sempre permanecermos no Senhor. Então a conduta de vida com o Senhor deve ter coerência com os santos evangelhos, por sua vez com os mandamentos divinos e com os mandamentos da igreja, com os conselhos que a igreja nos dá para vivermos a fé no nosso dia a dia. Então busquemos viver assim como templo do Espírito Santo. Não só a igreja inteira é templo, ela também é, mas cada indivíduo é templo assim do Espírito Santo de Deus. Vamos escutar o Santo Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou, o que estáis procurando? Eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu, vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram a Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse, encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem
para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minha irmã, meu irmão, olha que beleza de Santo Evangelho, que bonito é o chamado dos apóstolos. E a indicação, assim, João Batista indica Jesus Cristo, aponta para Jesus Cristo como um cordeiro e assim, eis aqui o cordeiro, eis ali o cordeiro de Deus. E aí acontece de esses discípulos que antes estavam com João, agora começam a seguir Jesus Cristo. Veja aqui um pouco de que parece assim, olha, teologicamente, aquela primeira leitura quando Samuel é apresentado a Deus, ou assim, diante do chamado de Deus, é Eli que diz a Samuel: olha, quando você ouvir, agora diz: aqui estou, Senhor, né? Aqui estou. Fala, Senhor, que o teu servo escuta, na verdade. Então, quando nós ouvimos essa palavra, o conselho de alguém para nos aproximar de Jesus Cristo, também é válido o discipulado. Tanto vale a experiência de um encontro pessoal com Ele, a partir também dessas experiências de indicação, de um aconselhamento, de uma catequese, de alguém que nos leva a nos aproximar de Jesus, porque veja bem, catequistas inclusive, olha, tanto João Batista foi o catequista para esses discípulos, quanto os próprios discípulos, depois de fazer a experiência com Jesus, passar o dia inteiro com Ele, eles foram catequistas de Simão Pedro, por exemplo. André foi catequista do próprio irmão. E diz: olha, nós encontramos o Messias, nós encontramos aquele, né, que nós esperávamos. E então André conduziu Simão a Jesus. Então é este conduzir, esta catequese, este testemunho, este modo de viver que nos faz levar as pessoas até Jesus Cristo. A pergunta é: nós estamos fazendo isso? Nós estamos vivendo esse projeto de Jesus Cristo? Nós queremos levar as pessoas até Jesus? Então, minha amada, meu amado, meu irmão, minha irmã, vamos fazer este caminho junto com Jesus neste ano novo que se iniciou há pouco tempo. E é o ano também novo litúrgico, é o segundo domingo do tempo comum. Vamos levar as pessoas até Jesus. Não se esqueça de você dar esta palavra amiga às pessoas, uma palavra de conforto, mas também um testemunho de vida. Levar os valores do Santo Evangelho. A pregação, a catequese vale muito, a doutrina vale, com certeza vale. Mas olha, o testemunho está acima da doutrina, o amor está acima da doutrina. Porque se você não tiver amor, lembra o que Paulo disse: não adianta nada. Eu posso conhecer tudo, eu posso falar a língua dos homens e dos anjos, eu posso me jogar às chamas. Se não tiver amor, não adianta nada. Então tem muita gente que fica defendendo a verdade. A verdade acima de tudo, a doutrina, mas não é com amor. É com imposição. Diz que é com amor sim, é para a salvação dessas pessoas. Não, o coração não está... Não, porque do jeito que fala, do modo com que anda falando, assim, parece um ódio, tanto àqueles que se dizem inimigos deles, ao que pensa diferente. É mais do que... Né, é muito diferente do amor. O amor é uma proposição de Deus em nós e nós nos alegramos tanto que queremos que as pessoas façam essa experiência de vida. Quem ama de verdade quer que esta pessoa, ou aquele interlocutor, né, ou o próximo, ou quem está ali ao seu redor, cresça na virtude. E não fica assim condenando as pessoas e ameaçando com o inferno, inclusive. Jamais. O inferno é uma realidade? Sim, é uma realidade. Mas nunca pode ser uma verdadeira conversão chegar a Deus pelo medo do inferno. É possível, sim, é possível. Mas o medo do inferno não leva a uma contrição verdadeira, não leva uma conversão verdadeira. Leva a um terror, não um temor. O santo temor é quando a gente é convertido e ama tanto a Deus que agora já tem um certo medo de ofendê-lo, porque é como ofender a pessoa amada. A gente não se sente ofendido quando a pessoa amada nos trai, quando a pessoa amada, um amigo, uma amiga, nos ofende? A gente não sente assim? E jamais a gente quer, então, que Deus tenha esse sentimento para conosco. Claro que Deus não sente como a gente sente, mas assim, o coração de Deus é amor puro. Então não vamos ferir esse coração, não vamos magoar, mas vamos amar. É isso que a liturgia pode nos chamar a fazer, né, na minha interpretação, no meu modo de explicar. Também você pode ter o seu modo de explicar, outros padres, outras pessoas que ensinam as Sagradas Escrituras a partir da liturgia do dia, podem também ter outras vertentes, outros modos de ensinar. Mas este é o modo com que eu vejo. É Deus nos chamando, é Deus dizendo que nós podemos ensinar uns aos outros, levar a palavra de Deus uns aos outros e assim vivermos todos juntos com Jesus Cristo. Amém? Te agradeço por ter ficado comigo até agora, partilhado comigo o Santo Evangelho e compartilhe também, leve, né? Apresente como André apresentou a Simão, a pessoa de Jesus Cristo. Então apresente este conteúdo. Eu me preocupo mais com o conteúdo, não com o canal de...
mas é com este conteúdo, esta palavra, que eu gosto de transmitir, que eu gosto que se propague e quero que o amor se propague, ressoe em nossa vida. Catequese significa ressoar. Então façamos ressoar a palavra de Deus em todo lugar, como diz a música catequética, né? Então que todos nós tenhamos essa experiência de levar Jesus Cristo. Assim, pela internet também podemos fazer. Compartilhe, dê seu like, deixe seu comentário, se inscreva se você ainda não é inscrito e peça para outras pessoas se inscreverem. Tem vários meios, tem as minhas redes sociais também, no Instagram, no TikTok, postando os vídeos também que aqui no YouTube são postados. E assim, nós vamos usando as redes sociais também como esta rede que é para captar corações, para pescar corações para o Senhor. Tá bom? Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não se esqueça de evangelizar, não se esqueça de levar Jesus até o seu irmão, até a sua irmã. Amém.